tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o meu artigo intitulado Considerações sobre os estudos em Spinoza, uma filosofia da liberdade e da multidão. Para começar a falar sobre esse artigo que eu fiz, sobre uns estudos que eu tenho feito sobre a liberdade em Spinoza. Então, dessa forma, Spinoza usa suas terminologias como substância, como atributos, modos, conatos, potência, que eu vou falar sobre ao longo desse vídeo. Para Spinoza, substância, Deus ou natureza, que para ele são a mesma coisa, a substância ela é imutável, ela é causadora de si mesma também, e para o filósofo ela é causadora de tudo que existe, de toda a natureza. Então, a substância ela se expressa através dos seus atributos. Spinoza vai divergir com a religião judaico-cristã, porque a religião coloca Deus como ser transcendente, enquanto que Spinoza coloca Deus ou natureza como uma filosofia, como um modo de viver e de pensar imanente. Deus emana sobre os seus modos. Então Deus emana sobre os seres tudo que existe através de seus atributos. Então tudo que existe são modos da natureza, modos de Deus. Então desses atributos que Deus expressa nos modos, nos seres, nós só conhecemos dois, que no caso é o pensamento e a extensão. Essa extensão é o corpo, no caso. Então, para ele, nós, como seres racionais, podemos alcançar o conhecimento de Deus através do pensamento, através da razão. Enquanto que se você se atentar e viver no mundo de forma que você só se expresse, que você só pense de forma dos afetos, dos sentidos, do modo como nós sentimos as coisas, é um conhecimento errado para Spinoza, porque é raso pensar somente pela forma de que os objetos, de que as coisas nos afetam. Então, para ele, o conhecimento, a liberdade, é conhecer a substância, é conhecer os atributos que está presente em nós, dados pela substância, é um direito igual em todos. Então, dessa forma, o filósofo também vai falar em conatos, que é o encontro entre os seres, o encontro entre as individualidades. Então, para ele, esses encontros podem ou não potencializar esses atributos existentes em nós, dados pela natureza. Então, para Spinoza, o encontro, quando ele é positivo, quando ele é alegre, é um encontro com uma multiplicidade, com um sujeito na qual vai potencializar esses atributos existentes em nós, dados pela natureza, dados pela substância. Então, quando um encontro, quando um conatus é triste, é quando na relação entre dois sujeitos, esse encontro vai diminuir essa potência que nós temos de alcançar o conhecimento de Deus, da substância, em Spinoza. Então, para ele, essa diminuição ou esse aumento da potência. E a potência em Spinoza é a força com que cada um de nós tem de conhecer e de saber sobre que o mundo existe de múltiplos sujeitos, de tudo que existe, mas que se diferenciam em potência de conhecer ou não Deus. Então, Spinoza fala que a sociedade para ele é livre. Essa liberdade é dada pela substância, porque de forma racional todos podem alcançar a liberdade dada e expressa pela substância presente em todos. Então, para Spinoza, a liberdade já está presente, só preciso fazer o uso racional do pensamento para alcançar
esses atributos que estão presentes em nós de todo modo. Está presente de igual modo em todos. Então, para Spinoza é isso. Viver numa sociedade liberta, saber, conhecer os atributos presentes nos modos, em todos, como eu já falei, que o que vai divergir só é somente nessa potencialidade e nesses encontros. Então, a filosofia de Spinoza é uma filosofia da multiplicidade, que começa, por exemplo, com uma unidade, que é Deus, que é a natureza ou substância, da qual os seres caminham para formar uma unidade, multitudo para Spinoza. Que para ele é quando todos os seres, conhecendo e sabendo desses atributos presentes em cada um, irão formar uma força da qual irá exprimir absolutamente a substância. Então, o filósofo também vai divergir entre os filósofos Hobbes e Descartes. Porque em Descartes, por exemplo, ele descarta a forma de conhecimento através do sensível, através dos afetos. Então, para Descartes, por exemplo, é um conhecimento errôneo, conhecer as coisas através dos sentidos. E que para ele também há uma dualidade. Então, ele separa Deus dos seres, do que Deus cria. Então, para o filósofo, existe essa dualidade. Nós não podemos conhecer Deus porque Ele é infinito e nós somos seres finitos. Mas para o Spinoza, não. Deus é imanência, Deus está presente em nós pelos seus atributos expressos nos modos. Para Spinoza, essa uma filosofia da liberdade, uma filosofia política, ela é composta de multiplicidades de indivíduos, da qual mais tarde vai se transformar numa filosofia política que seja um multitudo, que seja uma unidade que seja a substância. Então, essa filosofia de Spinoza é considerada uma filosofia da multidão, da qual ela seja mais composta, mais unida, seja uma unidade. E Descartes, outra contraposição assim na filosofia de Spinoza para Descartes, é que o Descartes fala que os nossos sentidos são enganadores. Então, para ele, conhecer as coisas através dos sentidos é um conhecimento que não é adequado. Mas para Spinoza, conhecer as coisas através dos sentidos é uma passagem da qual nós sentimos primeiro as coisas através dos afetos, dos modos sensíveis, para depois, pela ideia, pelo pensamento, fazer uma racionalidade do que foi sentido pelo corpo. Então, para ele, é preciso sentir primeiro, depois, no pensamento, fazer uma ideia racional do que foi experienciado. Mas que, para o filósofo Spinoza também, ficar somente no campo dos sentidos, no campo dos afetos, é fazer conhecimento incorreto, porque para ele é a superstição, você tomar um conhecimento da qual você é afetado como um conhecimento adequado. Então, viver de forma que somente seja afetado pelos sentidos é uma forma incorreta de se viver, porque esse tipo de conhecimento está submetido à superstição, a acreditar em coisas que, por exemplo, que não podem ser corretas, se for pelo menos conhecidas somente pelo corpo. Então, para Spinoza, essa filosofia da liberdade é ultrapassar os sentidos, é fazer um conhecimento racional sobre tudo, e sobretudo fazer um conhecimento da substância, o conhecimento de que a substância ela está expressa em tudo que existe, que Spinoza vai chamar de natureza.